Bom dia, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente vai entrar na parte B da apostila, na aula de número 17. A gente vai continuar aí estudando dentro do nosso tema maior do capítulo 7 da apostila 2, que é sobre cartografia. A gente já estudou aí na última aula as escalas cartográficas, e em aulas anteriores a gente acabou vendo também aí os principais tipos de projeções cartográficas que nós temos no mundo, né? Aquelas mais utilizadas, os tipos de mapas mais utilizados aí no mundo afora, certo? Dentro da geografia e dentro de outras áreas de estudo em geral. Hoje, seguindo a nossa linha, justamente aí continuando, conversando sobre temas relacionados à cartografia, portanto aí a ciência que estuda a realização dos mapas, né, a produção de mapas e as técnicas utilizadas para isso, a gente vai utilizar hoje algumas técnicas cartográficas, a gente vai falar hoje sobre algumas técnicas cartográficas, que nada mais são do que técnicas para apresentar para a gente algum tipo de informação de ordem quantitativa, principalmente, algum tipo de informação que dá para você quantificar, que dá para você, no caso, medir através de números aí, né? A gente vai falar das isolinhas, das curvas de nível e do perfil topográfico. Inicialmente, pessoal, o que são linhas de um modo geral aí, no caso? Linhas que em um mapa unem pontos com o mesmo valor para uma determinada característica física, ou pode ser até mesmo uma característica econômica, por exemplo, de uma determinada região. Vou dar um exemplo para vocês do que é uma isolinha. Tá começando aqui com o primeiro tipo de isolinha que a gente vai estudar, que são as chamadas isotermas. O que são isotermas? Nada mais são justamente que linhas, né, contínuas aqui no mapa, que elas vão juntar diferentes regiões, no caso aqui do território brasileiro, diferentes regiões e diferentes estados brasileiros com uma mesma característica climática, com uma mesma característica de temperatura média anual. Então, o que a gente observa aqui, principalmente no norte do país, na região equatorial, portanto em região de baixas latitudes, nós temos as maiores temperaturas do território brasileiro, com média aí anual de 26 graus. Tá? A gente observa que aqui na região centro-oeste, em parte da região sudeste, nós temos aí uma temperatura um pouco mais baixa em relação ao que a gente encontra na região norte e nordeste do país. É um clima, no caso, aí com uma temperatura que continua, uma temperatura média relativamente alta, né, entre 24 e 22 graus, tá? Porém, no caso, aí não tão alta como na região equatorial. E a hora que a gente chega na região sul do Brasil, nós vemos as manchas aí correspondentes a temperaturas um pouco mais baixas, evidentemente, visto que a região sul do Brasil é aquela que está mais afastada da linha do Equador, é aquela de maior latitude dentro do território brasileiro. Então, pessoal, o que são isotermas? Nada mais são do que linhas que a gente colocou nesse mapa brasileiro, e essas linhas aqui, elas vão unir, tá, justamente aí regiões que têm o mesmo valor do que? De temperatura média, certo? Nada mais é, pessoal, do que uma forma de você representar através de um mapa uma determinada característica de um local. Tá? A gente vai ver que além de temperatura, a gente pode observar aí, a gente pode também, através das isolinhas, representar a quantidade de chuva, a quantidade de pluviosidade de uma região. A gente pode, nas regiões oceânicas, através também desse mesmo esquema de isolinhas, mostrar aí as regiões, no caso do oceano, que tem uma maior profundidade de relevo. A gente pode mostrar aí, no caso também, dentro dos países, dentro dos continentes, ou mesmo em regiões oceânicas, quais são as regiões de mais alta pressão atmosférica e as de mais baixa pressão atmosférica. E a gente vai ver também, num próximo caso aí, tá, que a gente pode mostrar também, por exemplo, a altitude do relevo. Se o relevo tem uma região de relevo um pouco mais alta, se ele tem uma região de relevo um pouco mais baixa, tá? Tudo isso são tipos de isolinhas, certo? Isso que eu acabei de explicar para vocês. As isoetas, elas medem a quantidade de pluviosidade, as isotermas, a temperatura anual de uma região, que é o exemplo do que eu estou mostrando para vocês aqui, as isóbatas, a profundidade marítima, as isóbaras, a pressão atmosférica, as isoípsas, ou curvas de nível, a altitude do relevo, e as isoigra, umidade de ar. Beleza, pessoal? Então, na verdade, nada mais é as isolinhas, nada mais são do que uma técnica cartográfica que você utiliza para representar alguma característica de uma determinada região. Tá? Por que você chama de isolinhas? Porque, na verdade, esses espaços aqui com a mesma coloração, isso nada mais é do que várias linhas, tá? Que exatamente tem o mesmo valor, no caso desse mapa, o mesmo valor de temperatura,
correto? E portanto a gente coloca essa região de mesmo valor de temperatura com uma cor específica aqui na legenda, tá? São isotermas, da mesma forma que a gente tem aí isoietas, isobatas, isóbaras, isoípsas e isoígras. Beleza, pessoal? Continuando, um outro mapa do Brasil utilizando isolinhas, só que agora não isotermas. O critério que a gente vai utilizar para o mapa não vai ser mais a temperatura média, vai sim ser com certeza a quantidade aí de chuvas, né? A pluviosidade que a gente mede em milímetros anuais. O que a gente repara observando a isoeta, as isoetas do território brasileiro? Primeiro, mais uma vez, a região de maior pluviosidade no nosso país, evidentemente, é a região norte, né? Justamente por estar presente aí na linha do Equador, que é o que faz com que a região seja muito quente, a evaporação de água seja muito grande, ao mesmo tempo que nessa região aqui nós temos a floresta amazônica, que constantemente joga muito vapor de água na atmosfera, através do processo de fotossíntese das plantas, das árvores, né? E a gente também tem nada mais nada menos do que, além da maior floresta tropical do mundo, a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. Tudo isso contribui para que a região norte aí justamente seja uma região, além, como a gente já viu aqui no mapa atrás, no mapa das isotermas, uma região muito quente, ela é uma região também de altos índices pluviométricos. Agora deem uma olhada aqui na região que nós conhecemos como Sertão Nordestino, a região interior aqui do Nordeste brasileiro. Percebam como nós temos regiões aqui que, no caso, a concentração de chuvas é muito baixa, menos de 500 milímetros anuais de chuva, em comparação com algumas regiões do norte aqui, onde chega a chover quase 2.000 milímetros, 2.500 milímetros todo o ano, pessoal. Tá? Então percebam aí como esse mapa ele acaba sendo interessante justamente para a gente comparar o índice de chuvas em diferentes regiões do país. Aqui no Sertão Nordestino, a região da seca que nós temos aqui no Brasil, a gente observa justamente nessa região aqui uma quantidade de chuva muito pequena. Então percebam, pessoal, que essas isolinhas nada mais são... na verdade, se eu mostrasse esse mapa para vocês aqui, eu tenho certeza que vocês saberiam interpretar, independentemente de eu falar que isso são isoetas, tá? É só um nome que a geografia usa justamente para utilizar esse tipo aqui de técnica cartográfica, né? Onde nada mais, o que a gente faz aí? A gente divide o espaço, divide o território em regiões conforme algum critério, pluviosidade, temperatura, profundidade marítima, pressão atmosférica, altitude, umidade do ar, são os critérios, né? E dessa forma a gente justamente diferencia as regiões dentro de um mesmo território conforme essas características aí. Nesse caso aqui das isoetas, né, as regiões que mais chovem, as que menos chovem, e aí a gente cria uma legenda justamente para representar cada uma dessas áreas. Beleza, pessoal? É bem tranquilo isso, tá? Aqui um outro exemplo do que a gente pode mostrar em um mapa com o tipo o primeiro tipo aqui que a gente viu que são as isotermas, só que no caso aqui a gente está vendo uma isoterma de um mapa mundi, né? Evidentemente, o que a gente observa, que vocês já sabem, a região equatorial aqui, principalmente a região entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, é a que tem a maior incidência de raios solares, portanto vai ser a região mais quente do mundo, que nós chamamos de zona intertropical. Entre o Trópico de Câncer e mais ou menos aqui um pouco mais ao norte o Círculo Polar Ártico, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nós temos as regiões temperadas, de climas aí médios, né, de climas onde geralmente as 4 estações são muito bem definidas. Já nos polos, acima do Círculo Polar Ártico e abaixo do Círculo Polar Antártico, nós temos as regiões polares aí, as regiões de alta latitude, onde justamente as médias anuais de temperatura são muito baixas, né? Então percebam aí, pessoal, como a gente pode inclusive fazer uma isoterma, utilizar a técnica das isotermas, que é um tipo de isolinha, para justamente aí mostrar as diferentes regiões climáticas que nós temos no mundo. Beleza, pessoal? A grande maioria das isolinhas que vocês vão ver aí por mapas afora, geralmente são isotermas, tá? Elas vão utilizar uma técnica aí levando em consideração o critério da temperatura. Continuando, pessoal, isso aqui é bem importante, tá? É um outro tipo aí de curva de nível que eu falei, né? Eu tinha citado para vocês que a gente ia falar um pouco mais das isoípsas de um modo um pouco mais cuidadoso, né? Só que a gente vai usar um outro nome, a gente não vai precisar ficar falando isoípsas. O nome mais, vamos dizer assim, comum para essa técnica é chamado de curvas de nível.
O que são as curvas de nível? Linhas que unem pontos com a mesma altitude de relevo, tá? Então, o que vocês podem observar aqui? O que na verdade é isso aqui, se vocês observarem? Tá? Nós temos aqui, essa daqui são as curvas de nível, tá? Percebam que a gente tem um círculo no centro com o número 60, depois um círculo maior com o número 40, depois um círculo maior com o número 20, depois um círculo maior com o número 0. Isso aqui, pessoal, são cotas altimétricas de relevo, simboliza o tamanho, a altitude total do relevo. Tá? Através das curvas de nível, a gente consegue realizar o que a gente chama de perfil topográfico, que nada mais é do que um recorte lateral do relevo, para a gente conseguir observar o relevo de uma determinada região quase que em 3 dimensões mesmo, né? Dá para vocês imaginarem que essas técnicas aqui, existem técnicas que elas não mostram apenas, no caso como está sendo mostrado aqui, apenas a lateral, né, de um determinado planalto, de um determinado morro. Você tem técnicas hoje, técnicas informatizadas principalmente, onde você consegue girar totalmente e ver aí todos os lados que compreendem esse morro, né? E o que são isso? Isso aqui são perfis topográficos, são perfis de relevo que são feitos conforme as cotas altimétricas do relevo, conforme o tamanho de cada um dos círculos aqui, de cada uma das curvas de nível. Como é que as curvas de nível funcionam, pessoal? Vocês podem perceber que o 60, evidentemente, ele está mostrando para a gente que, no caso, dentre esse recorte aqui de relevo que a gente está vendo, ele é a região mais alta, ele vai ser o topo do nosso monte. Depois a gente vai ter uma região um pouco mais baixa, aí, aqui partindo dessas duas linhas, com 40 metros de altitude, e depois a gente vai ter aí uma outra um pouco menor com 20 metros de altitude, correto? Por que ele fala que linhas que unem pontos com a mesma altitude? Como assim mesma altitude, Caio? O que ele está querendo dizer com isso? Porque se vocês repararem, essas curvas de nível aqui, elas estão marcadas de 20 em 20. Tá? Ou seja, a cota altimétrica de uma linha em relação à outra vai ser sempre de 20 metros. A gente sempre vai subir 20 metros, de 60, 40, 20... E assim a gente vai projetando a superfície a 0 graus em relação ao nível do mar. Aí a gente andou 20 metros para cima, chegando aqui nesse círculo, nessa linha que eu estou mostrando para vocês. Depois aí, no ponto que ele está chamando de B aqui, a gente subiu mais 20 metros de altitude e chegou a 40, tá, metros de altitude, onde exatamente estão aqui, né? O círculo aqui em volta dos 60, e por último a gente chega no topo, onde exatamente aí, andando mais 20 metros para cima, a gente chega justamente a 60 metros de altitude de relevo. Então, pessoal, isso daqui são curvas de nível, nada mais é aí justamente do que curvas que elas mostram para a gente, elas servem no caso para a gente promover, para a gente realizar o perfil de um relevo de uma região, beleza? Funcionando dessa forma. Uma questão aqui que é interessante dizer, pessoal, percebam que existem distâncias de uma linha em relação à outra, tá? Percebam que nesse caso que eu estou mostrando para vocês aqui, né, essa linha, a linha central aqui e a linha que está em volta dela, estão numa distância muito mais próxima se a gente comparar essa linha intermediária do 150 com essa do 100, que estão bem mais distantes. Quanto mais próximas as linhas estão dentro de uma curva de nível, significa que o relevo ele vai ser mais íngreme. Tá? Caê, como assim? O que você está querendo dizer? Prestem atenção aqui, ó, tá? Nessa faixa aqui que eu estou mostrando para vocês, do 200 para o 150. O relevo aqui ele é consideravelmente mais íngreme num espaço muito menor, enquanto aqui o relevo ele basicamente tem o mesmo nível vamos dizer assim, o mesmo nível de íngreme, de estar íngreme, só que num espaço muito maior. Tá? Ou seja, quanto mais próximas tiverem as linhas, geralmente mais íngreme é a subida do relevo, entendeu? Quanto mais longe elas estiverem, a subida é mais suave, vamos dizer assim, tá? Uma subida menos acentuada, tá? Percebam aqui, por exemplo, ó, aqui é um exemplo acho que dá para enxergar melhor. Percebam esses dois pontos aqui. Tá, essas duas linhas aqui, olha como elas estão próximas, olha como o relevo é bem mais íngreme se a gente for comparar essa linha com essa linha aqui, que a distância é bem maior, aí a subida do relevo acaba sendo bem mais suave, você acaba tendo que andar mais para subir uma mesma altitude. Deu para entender, pessoal? É isso que são curvas de nível, tá? Isso não é muito difícil, aí melhorzinho aí o que eu tinha mostrado para vocês, tá? Então reparem aqui que sempre a gente tem entre uma linha e outra
a gente tem nesse caso aqui 50 metros de altitude de diferença entre uma linha e outra. Tá? Só que reparem como algumas das linhas, elas no caso, para completar 50 metros, elas têm uma subida muito menos íngreme do que outras regiões que cumprem 50 metros que sobem 50 metros de altitude num espaço muito menor. Tá? Por que elas são curvas de nível? Porque elas têm sempre exatamente o mesmo aí, elas têm sempre exatamente a mesma distância, elas mantêm sempre uma mesma distância uma em relação à outra. A diferença é, quanto mais próximas estão as linhas, maior aí a altitude, altitude não, né? Maior o quanto o relevo é íngreme. Aqui algumas representações, aqui no caso de curvas de nível, sem as cotas altimétricas para vocês, né? Imaginando, evidentemente, que as regiões centrais aqui são as mais altas. Percebam que, por exemplo, olha que interessante essa daqui, né? A gente tem um morro alto e um morro alto, e entre esses dois morros a gente tem um grande espaço, que seria, aí, na verdade, um grande vale, né? Aqui novamente, como a gente já viu, é uma outra representação aí de curvas de nível, né? Curvas de nível que distam 20 metros, que são equidistantes em 20 metros uma das outras, correto? Tem a mesma distância em relação umas às outras, em 20 metros nesse caso, levando em consideração aqui que a região justamente dos 80 metros é a região mais elevada aqui que a gente está observando, beleza? Pessoal, só por último, uma pequena curiosidade. Quando vocês observarem, né, vocês podem me perguntar, Caê, você está explicando até agora como as curvas de nível ajudam a gente a representar aí perfis de relevo em que a gente tem morros e que a gente tem montanhas e depressões. Como é que a gente, na situação, a gente representaria uma depressão? Pessoal, a ideia é mais ou menos essa, tá? Você tem curvas de nível aí, que no centro, ao invés de você ter a cota altimétrica mais alta, você tem a cota altimétrica mais baixa. Então, evidentemente, essas curvas de nível, elas vão dar origem, essa daqui, né, que eu estou mostrando, passando o mouse para cima de vocês, ela vai representar o que é uma depressão, que é uma região mais baixa em relação ao seu entorno, beleza? Pessoal, exercícios. Observe as duas curvas de nível a seguir, onde a numeração representa a altitude em metros. Então a gente tem uma curva de nível, onde a gente, evidentemente, aqui começa no centro, a gente tem uma região de cota altimétrica mais baixa e ela vai aumentando no seu entorno. Aqui é o contrário, a cota altimétrica no centro é mais elevada e no seu entorno é mais baixa. Como eu já expliquei para vocês a mesma coisa aí do passado, né? Do slide passado, ele pergunta, observe as duas curvas de nível a seguir, onde a numeração representa a altitude em metros. Então vamos ver quais são as topografias representadas em A e B. Em A a gente sabe que é uma depressão, porque a cota central é a menor delas. Tá? Enquanto justamente a B, ela está representando aí um morro, né, para a gente, ou um planalto, um pequeno planalto, uma elevação de relevo de qualquer forma. 2. Observe as curvas de nível e seu correspondente perfil topográfico. A. Qual a relação de distância entre duas curvas consecutivas com a inclinação do terreno? Pessoal, quanto mais próximas as linhas estiverem, maior vai ser a inclinação do terreno, né? Então, a maior distância entre duas curvas consecutivas, a maior distância representa uma menor inclinação do terreno. Já uma distância menor, pequena, indica uma grande inclinação. B. O que podemos concluir a respeito da distância vertical entre duas curvas de nível? A distância vertical corresponde a uma mesma elevação. Aquilo que eu falei para vocês, no caso aí que as curvas de nível, elas são sempre equidistantes uma em relação à outra, né? Portanto, aí elas vão ter sempre a mesma distância uma em relação à outra, pessoal. Continuando. Qual é o significado físico do encontro de duas curvas de nível? Significa que nesse ponto de encontro, um terreno é um paredão de elevação vertical, ou seja, se duas curvas de nível, que nem no caso elas estiverem encostadas aqui, né, como a gente está observando essas duas aqui, a gente vai ter uma região bem íngreme, bem paredão mesmo, né? Vai formar bem um paredão. A 6, ele pergunta, né, na D, qual é a elevação aproximada do terreno representado sabendo que os planos das curvas de nível distam 5 metros entre si? Pessoal, a gente aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas de nível. 6 curvas de nível que distam sempre 5 metros em termos de altitude, uma em relação à outra. Tá? Não é em termos
horizontais, em termos verticais, em termos de altitude, tá? Ele pergunta aí, se a gente tem 6 curvas de nível que distam 5 metros cada uma, evidentemente a elevação aproximada desse terreno aqui, tá, entre o solo até o seu ponto mais alto, vai ser mais ou menos aí de 30 metros, 6 vezes 5, 30. Beleza, pessoal? É bem tranquila essa parte, tá? Aliás, toda a parte de cartografia, como vocês puderam ver, aí ela é bem sossegada, perto do que a gente vai estudar mais pra frente, que a gente vai começar a falar sobre relevo, sobre clima. Aí as coisas não ficam complicadas, ficam um pouco mais complexas, eu diria. Beleza, pessoal? Muito obrigado.